Olá, minhas irmãs e meus irmãos da Casa do Caminho. É muito bom aqui reencontrá-los. Hoje, dia 3 de abril de 2021, sábado, retomamos mais essa oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o tema será das ocupações e missão dos espíritos, das missões, na verdade, dos espíritos, capítulo 10º. Antes de entrarmos no estudo, vou lhes convidar para um minuto de reflexão para que, se nesse momento que assistem essa gravação, ou no futuro dessa data, possamos entrar conciliados com o nosso propósito do estudo, que é o estudo que é trazido pelos espíritos, os espíritos do Pai Maior, que vem nos esclarecer como espíritos que somos, almas que estão encarnadas, para a nossa melhora, nosso crescimento, nossa evolução. Evolução é sempre. Então, elevamos o nosso pensamento nesse momento a Deus, nosso Pai, Senhor dos mundos e grande arquiteto do universo. Levamos o pensamento ao doce Rabi, ao irmão maior e médico de nossas almas que ainda são enfermas, Jesus, que estamos prestes a uma data da cristandade simbólica pela Páscoa, que representa para muitos todo aquele sofrimento, mas que nesse momento lembramos que ela na verdade dá o salto, o grande salto de transição, de crescimento, da ressurreição. Ressurge o Cristo, para nós a esperança de cada reencarnação, podermos fazer o melhor de cada um de nós. Então, agradecidos pela oportunidade da tarefa, da reflexão, iniciamos o nosso estudo de hoje, graças a Deus. E assim, tomando a questão, logo a primeira questão que vem do livro, são várias, tá? São 25 questões, nós não teremos tempo habitual para tratarmos de todas, mas estou lhes convidando. A questão é de 558 a 584. Ela fecha o capítulo, ela começa e fecha o conjunto todo do capítulo, não vão ficar nenhuma questão. Portanto, se vocês pegarem, vão encerrar nos estudos o capítulo 10 completamente. Então, inclusive, quer dizer, nós estamos falando 25 questões pontuadas pela numeração, mas ainda existem subperguntas que vêm se alongando, como o item A, que vem na sequência de várias delas. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Então aqui, veja, a pergunta é, sem questão de dúvida, não está botando classe, não está botando absolutamente nada a respeito disso, sem distinção de categoria, se o espírito é puro ou ainda em evolução, mediano, ou se é um espírito inferior. Não, ele está botando se cabe se melhorarem pessoalmente, ainda no modo individual, sempre. Né? A resposta é essa, em distinção, conforme o espírito se afasta da materialidade, uma vez desvinculado da matéria, porque ficamos, na maioria das vezes, muito tempo afetos à matéria, e aí a necessidade da reencarnação, para que o espírito sofra, através do perispírito, as impressões do mundo, aonde ele pode aplicar de forma plena, pode, não que o faça, está aí nas outras questões que vêm, mas que ele possa aplicar de forma plena todo aquele conjunto de acervo que foi liberado para essa presente existência, aquele acervo, as aquisições do que nós fizemos de muito bom, de bom, e o que nós temos ainda que retificar, corrigir, rearrumar, refazer. Então esse espírito não vai ficar paralisado porque desencarnou, deixou a matéria, ao contrário, ele evolui, ele cresce. Vale lembrar ainda que nesse momento que nós estamos falando do que são as missões e as ocupações dos espíritos, a designação já na erraticidade, lembrar o livro Nosso Lar, que André Luiz nos trouxe, né? Onde ele faz um relato de toda a sua percepção, de todo o momento dos seus acontecimentos. Ele, inclusive, é permitido a ele rememorar de forma muito viva, na pena de Chico Xavier, vem aquela distinção muito clara nessa psicografia que deu origem ao livro, mesmo nos seus momentos ali no umbral, né, aqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos mais escuros, foi uma jornada de tempo para nós aqui, marcada pelo tempo, e para ele muito mais, acredito, como espírito, pela não referência de tempo. Então,
Cada minuto deveria ser um longo tempo naquele momento. Mas depois ele vai mostrando sua evolução. Como, por exemplo, já que estamos tratando das ocupações e missões do Espírito, vejam aqui. Ele pergunta, estão evoluindo? Estão. Lá no capítulo 6º do livro Nosso Lar, tem um minuto em que Clarencio e Lísias, buscam ele lá no momento da recuperação e Clarencio pergunta para ele, está melhorzinho? É só uma pergunta assim rápida, você está melhorzinho? E ele então reconhece que está melhorando, que está evoluindo, mas aí tece lá não vou dar spoiler do livro, para quem já leu vai lembrar, quem não lembrou, volte a ler. Ele vai tecendo uma série de comentários, de preocupações, de insatisfações, de frustrações. E ele diz, quer melhorar? Muda teu pensamento. É simples assim, para não dar um spoiler no capítulo. Lá na frente, capítulo acho que 32 ou 34, não estou muito certo, sei que avançaram bastante na dinâmica da escrita e do relato, ele já está prestando socorro e recebendo e percebendo, ainda que com alguns defeitos, como todos nós temos, é claro, ainda ele já presta socorro a todos aqueles que são recebidos na colônia Nosso Lar, daqueles espíritos que vieram do umbral. Né? E é nesse momento em que a gente percebe a evolução do espírito. Ele ali ainda, com curiosidades, como ele começa o discurso lá com uma senhora que está chegando no último veículo que traz aquele grupo, ele, por conta de uma curiosidade, permite um discurso que ele relata, faz parte dessa história, mas que não deveria ocorrer, como depois é esclarecido. Sem spoiler, tá? Eu estou só dando uma geral. Então a gente percebe que o espírito, avançando, no caso dele também, fugindo dessa imaterialidade, partindo para essa imaterialidade, que é a não submissão à matéria, ele já começa a evoluir. Muito bem. Então nós fizemos aqui algumas anotações para irmos discorrendo sobre o livro rapidamente. Lá na questão já 561, avançando um pouquinho, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certa classe as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Sempre. Né? A essência é que nós somos espirituais. Né? Nós somos espíritos aqui encarnados e estamos todos com atribulações, né? As atribulações do dia a dia, mas nós temos os nossos atributos. É por isso que enrolou a língua agora quando eu estava falando. Os nossos atributos. Né? E esses atributos vão ser, desde as missões, vão ter questões mais à frente que vão estar tratando disso, desde as missões às tarefas. Nós recebemos, todos nós temos uma missão básica, não que sejamos missionários, espíritos já missionários. Não vamos poder nos comparar ao grande espírito Chico Xavier, já desencarnado, Adivaldo, grande propagador da doutrina espírita. Saindo do espiritismo, nós vamos lá atrás, mais de 1200, 1300, lembrarmos o pequeno, jovem, delicado e amoroso Francisco de Assis. Então, nós vamos falar agora de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, esse espírito, Irmã Dulce aqui na Bahia, que fez um trabalho extraordinário e deixou um legado. São espíritos missionários, vieram promover uma mudança e impulso nas massas. Mas como ele começou pessoalmente, aqui está se mantendo uma relação do indivíduo. E é claro que essas ocupações para todos nós. Né? Então, a nossa missão é a evolução. A missão básica, o quadro que eu tiro por uma reflexão do estudo e divido com vocês, é isso, nós temos essa missão. Agora, é claro que espíritos mais evoluídos, mais avançados, eu não estou dizendo que já chegamos como espíritos puros, mas existem entre nós, é claro, muitos daqueles que nós reconhecemos são espíritos mais avançados. Nós somos acolhidos na casa do caminho pelo doce e querido Dr. Hermann, que tem um conjunto, certamente, de espíritos trabalhando na sua equipe para o atendimento de todos nós enfermos, de todas as condições do corpo à alma, passando aí por todo esse psiquismo que esse momento Covid está nos trazendo uma prova
aí sim, uma prova muito grande das nossas convicções e determinações para a superação. Então, missões e tarefas. Né? A nossa tarefa, tarefas cotidianas, coisas, formas de nos melhorarmos, né? Por pequenos detalhes. Né? Que seja o exercício, porque ainda não temos, não somos tão voluntariosos e tão naturais nos conceitos, mas o exercício das pequenas ações de solidariedade que se transformam na caridade verdadeira para ir constituindo um conjunto maior aqui. Então vamos à frente. 562, já não tendo que adquirir os espíritos das ordens mais elevadas, se acham em repouso absoluto. Aqui quase uma curiosidade, né? Para saber se o espírito está pleno, virou aquele anjinho, aquela forma angelical de se manter. Não, senão o que seria o espírito puro, Jesus, se não foi esse organizador do orbe físico, né? Saindo dos gases ao orbe físico, nos transformando esse planeta num modo de habitação para nós. Passou por uma escala de evolução, segundo a ciência, com pouco mais de 4,3 bilhões de anos, para servir para essa forma que temos hoje há pouco mais de 200 mil anos. Quer dizer, a diferença em termos de tempo é absurda, mas ele em todo momento esteve assistindo e, pouco mais de 2.000 anos atrás, esteve aqui conosco. Ele sim, um espírito puro, com uma missão extraordinária de nos movimentar. Ali é naquele momento em que estávamos ainda engatinhando e meio que como crianças preguiçosas não nos punhamos em pé ainda para andarmos na dinâmica, não por isso a coincidência de estarmos falando da Páscoa agora, ele veio para romper, para dividir esse momento, para criar uma consciência evolutiva provocada, muito mais instigada. E é na Páscoa que culmina o momento em que a humanidade ainda mostra seu temperamento, almas encarnadas que somos, espíritos encarnados, didaticamente considerados almas, quando no primeiro momento ali o recebíamos, estou falando em termos de humanidade todo, mas quem sabe encarnados por milhares de vezes já não tenhamos tido a oportunidade de estar naqueles tempos, né? Não podemos dizer, não temos a memória disso, mas naquele momento em que, por um lado, ele ali é recebido em louros, ovacionado em ramos, né, com todos os negócios, em pouco tempo, nesse momento, em pouquíssimo tempo da sua história, ele é levado ao madeiro e depois ao extraordinário momento da ressurreição, mostrando a sublimação, a prova da continuidade da vida. Ele já é um espírito puro, ressurge. Nós ainda, espíritos simples, né? Ainda ignorantes, embora criados simples e ignorantes lá atrás, mas ainda mantendo esse estado, chegamos e temos a reoportunização, sim, da reentrada na matéria. Novas matérias são construídas para que recebam novos espíritos nessa missão. Vamos avançar. Questão 567, essa aqui é ótima, porque ela vai conciliar com um relato. Costumam os espíritos miscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Ele não está falando miscuir-se, né, que é um termo diferente de influenciar. Miscuir-se, estar envolvido, embolado ali com as nossas relações. Ele fala os espíritos, ele não dá também, mais uma vez, a categorização. E aí nós voltamos lá à questão 459. Influi os espíritos em nossas vidas muito mais do que pensais. Vai lá na 459, tem ela bem relatada. E é verdade, nós temos um amparo. A começar dos nossos bons guardiães, nossos mentores, nossos espíritos afins, amigos. Espíritos afins, inclusive, que são afins pela forma como identificamos o nosso modo de pensar, de agir, de nos colocarmos perante o mundo e perante nós mesmos, individual e na proximidade com esse coletivo. Então ele confirma, sim, é essa questão mesmo, nós estamos participando, nós temos uma participação. Os vulgares, os espíritos mais simples, ainda em evolução, de um processo que ainda muitas das vezes sequer... Nós somos muito simplesinhos, tá? Mas a gente já consegue reconhecer Jesus como modelo e guia dessa humanidade para nós. Muitos espíritos ainda não. Mas eles, por que eles vêm se miscuir comigo se eu já reconheço Jesus? Porque na maioria das vezes nós fugimos nesse caminho, nós damos umas paradinhas nesse trajeto
Parece aquela coisa da criança, quando a mãe mandava na padaria para comprar o pão e a gente sabia que ia ficar um troquinho, umas moedinhas. Coisa antiga isso, né? Mas nós íamos à padaria, mas parávamos antes para comprar umas balinhas. A gente se distraía da missão que a mãe nos colocava. Mais ou menos isso, a gente ia buscar uns prazeres menores, umas coisas que nos eram afetas enquanto crianças, né? E hoje, é claro, a gente não faz isso, né? A gente não tem essa paradinha. Será que não? Então, vamos continuar. Vamos aqui dar um salto agora para a questão 574. 574 também, que traz qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis. Aí, o que é o sentido de inútil? Normalmente, nós vamos olhar para aquele sujeito que é preguiçoso, aquele sujeito que está jogado na vida, que fica pela hora e pela vez. Vamos traçar diversos julgamentos, que na maioria das vezes estão equivocados, como o próprio espírito, a reverenda Joana de Ângeles nos coloca que 99% das vezes erramos em nosso julgamento e apenas ao 1% nós nos equivocamos. Então, mas nessas avaliações, o que acontece na missão dessas criaturas? Olha, todos nós dispomos daquela famosa colocação dentro da doutrina espírita que é o livre-arbítrio, que nada mais é do que o direito de escolha. Nós exercemos esse poder extraordinário de agir ou não agir, de fazer certo ou não fazer certo, de buscarmos a nossa evolução ou ficarmos estacionários. O espírito, como já foi explicado em outros momentos do Livro dos Espíritos, não evolui, mas ele se paralisa. Voltamos a nosso lar, lá na frente, agora eu nem me lembro o personagem que é lançado, mas aquela senhora que está ali buscando o governador para, eu queria uma missão, mas ela está parada em nosso lar. As pessoas estão olhando para ela, os espíritos, as pessoas, ótimo, né? A gente se coloca muito pessoalmente dentro da história, se envolve. Os espíritos estão ali todos obrando, fazendo um trabalho, estão buscando sua melhora, cada qual recebendo uma missão, uma tarefa, e se comprometendo com aquela tarefa. Ela fica passiva, ela não é criticada. Mas ao momento em que ela vai buscar algo que anseia, que tem vontade, ela é cobrada. Sim, mas o que você está fazendo para se melhorar? Não, porque eu estou aqui. O que você faz de melhor para você? Então, a cada um conforme as suas obras. É uma questão de ação e reação. Se você não produz, você não recebe. Né? Então, a inutilidade, existem espíritos? Existem. São vários. Nós não estamos falando, nesse caso, nós não estamos comentando, desculpe, não é falando, mas nós não estamos comentando os espíritos que sofrem como missão, tarefa ou prova, ou mesmo a expiação, a incapacidade de agir fisicamente. Muitos dos nossos irmãos são incapazes fisicamente de um labor, de um avanço material mais efetivo, mas têm capacidade intelectual para fazer esse crescimento. E outros mesmo que são embotados de uma capacidade intelectual mínima, estão ali mesmo que vivendo um instante, um estágio de quase um aprisionamento, né? Eu diria. E os espíritos colocam assim. Né? O espírito, quando em desdobramento, tem mais consciência, mas quando colocado novamente no cárcere do corpo, pelo cérebro que fica embotado das suas capacidades, a mente não se expressa, não tem expressão total e plena dos espíritos. Então nós não estamos tratando desse, mas daqueles que voluntariamente, conscientemente, embora fujam dessa razão, se mantêm estáticos, parados. Às vezes nem são maus, sabe? Eles simplesmente não fazem nada. E aí vão incorrer naquela questão que está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, avançando um pouco. Sofrem pelo mal que causaram? Sim, mas não é o caso deles. Então sofrem pelo mal que deram causa, ou então que se consorciaram, mas não é o caso deles. Mas sofrem pelo bem que deixaram de realizar. Isso é a inutilidade, é a criatura voluntariamente inútil, não produz nada de real, que tenha valor, que tenha uma mínima qualidade.
É claro que você tem que realizar as coisas para a sua completude, para as suas buscas, que não é uma completude absoluta, um gênero de forma de fala, né? De exemplificar, mas a gente tem que estar partilhando, a gente tem que estar compartilhando. Partilhar com, né? Dar essa passagem, estar com alguém, dividir, principalmente nesse aprendizado que nós estamos tendo nesse momento Covid, tantas são as necessidades de tantas pessoas à nossa volta. Sim, mas eu também tenho necessidade, claro. Todos nós estamos sendo afrontados. Aliás, eu vou me permitir ler, já que nós falamos da Covid, nesse momento aqui que estamos fazendo o estudo das ocupações em missões dos espíritos, eu vou me permitir fazer uma colocação, aliás, 2 parágrafos que estão colocados no prefácio do novo livro do Divaldo Franco com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Ele é um livro muito importante para que todos nós, espíritas, e que tenhamos uma visão de esperança, possamos dar uma lida nessa obra e perceber como ela é importante, acessório para esse momento do nosso esclarecimento. Claro, Pentateuco é a base, é o sustentáculo, são os pilares, é a coluna vertebral desse ensinamento, dessa doutrina. Mas as obras acessórias nos trazem muitas informações interessantes, principalmente quando vem pela pena desse que é um extraordinário, não só orador e divulgador da doutrina, mas um missionário pelo trabalho que exerce na Mansão do Caminho, muito próximo da Casa do Caminho, né? Então, nós vamos aqui colocar, no primeiro momento, Manuel Filomeno de Miranda faz essa colocação no dia 27 de novembro de 2020, agora. Esse livro que trata muito esse momento pandêmico, ele diz assim: a religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Esperançoso, né? E Manuel Filomeno de Miranda afirma a religião espírita. Olha que mudança. Não só a doutrina, mas como uma forma da religião e nos auxiliar, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, é um momento de nos dar a esses adeptos, que ele chama, esse impulso para sair da inutilidade que possivelmente já tenhamos nos encontrado no passado, né? E ele ainda diz aqui, felizmente, a doutrina de Jesus, outro parágrafo, submetida ao cinismo cultural e comportamental aqui no planeta, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Ele fala em milhões, quando somos bilhões nesse planeta. Então é óbvio que nesse extrato dos bilhões de irmãos existe uma certa preguiça de reação ou uma certa conveniência do apego material ou da incapacidade, porque nós temos que levar em conta que, infelizmente, na conta da humanidade ainda pesa agora, nesse momento, pelos últimos extratos de aferições feitas pelo Banco Mundial, mais de 1,2 bilhões de almas vivendo sob a égide da miséria absoluta, fome e sede. Então, quando ele fala em milhões que são amparadas e pelo trabalho de ordenamento e pelo dever de solidariedade, ele está dizendo que é um extrato da humanidade. Eu espero realmente que eu possa, junto com todos vocês, amigas e amigos da Casa do Caminho, e aos demais que estarão assistindo a essa gravação, fazermos parte desses milhões, que é um momento de mudança. Vamos lá para frente, porque nós temos apenas mais alguns minutos. O que é que nós temos aqui de anotação? Passamos pela inutilidade, sabemos que não nos diz respeito, mas não vamos perder a ordem, né? Questão 578, não, 578 não, desculpa. 582. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui na 581 com vocês. Certamente desempenham missão os homens que servem os faróis do gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, há alguns a que se enganam e dão a par grandes verdades, propagam grandes erros. É o que a gente acabou de falar desse livro e que já estava dito aqui.
há aqueles que são luz nos momentos importantes, né? E aqueles que propagam erros. Aí sim, nós, em todas as instâncias do gênero humano aqui encarnados, daquilo que falamos, né? Esse momento que está sendo pandêmico, há milhares de adeptos, de profissionais do campo da medicina, da ciência em si, se desdobrando para atender não só os doentes, como promover uma série, em pouquíssimo tempo, menos de um ano, porque um pouco mais de um ano tem a Covid, mas em menos de um ano desenvolverem vacinas das mais diversas opções para serem generalizadas no planeta, aplicadas para vir como uma solução para esse momento, uma solução material, uma solução do corpo, para esse momento pandêmico, que está sendo de grande prova e de grande expiação a toda a humanidade generalizada. Mas muitos se valem desse momento para se locupletarem. Muitos se valem para aumentarem suas fortunas, ou para dinamizarem ideias conflituosas, ou para promover uma anarquia de ideias, ou promover o medo de um modo que nos torne reféns de informações que são não são informações reais, elas são uma criação, muitas das vezes, da conveniência de grupos menores que querem dominar situações ao longo do planeta, porque somos um planeta nesse conflito onde sempre poucos queriam dominar muitos, né, para submetê-los. E a ideia de amor é exatamente a conciliação do convívio bom com todos. Mas, infelizmente, ainda existe. Existe um exemplo muito recente aqui para nós, Dr. Albert Sabin, que sintetizou a vacina da poliomielite, chamada paralisia infantil, lá nos Estados Unidos, e ele dinamizou com um foco não só na paralisia infantil que atingia os Estados Unidos, mas sobretudo que assolava uma totalidade na África e uma parte importante da Ásia, né? E ele percebeu no momento que, uma vez sintetizada, houve uma correria dos laboratórios, enfim, de instituições, para se adornarem daquela fórmula que ele tinha tornado pública para alguns, para dinamizar, para se locupletar e passaram a querer vender para governos e situações, criando situações de lucro excessivo, né? Não o lucro necessário, porque lucro é algo, a gente não pode penalizar e demonizar a matéria. Nós temos que saber fazer uso de um modo organizado, de um modo equilibrado. Mas como houve esse exacerbado, ele pegou e abriu mão da patente, tornou ela uma patente mundialmente pública, sem direito, sem precisar pagar royalties, sem precisar. A fórmula foi. E então os governos foram lançando mão e podendo promover a erradicação desse mal. Quem sabe, nesse momento Covid, não apareçam uma ou duas almas missionárias mais amplas que venham a colocar uma ou duas fórmulas das múltiplas formas existentes de um modo público, que possamos chegar aos nossos irmãos menos disponibilizados de recursos materiais, países inteiros, nações. Quem sabe? A torcida é grande. Vai que acontece, não vamos perder isso. Mas existem aqueles que, infelizmente, se locupletam, como falo. E aí eu vou encerrar aqui com a 582 da missão da paternidade, a tutela, a zeladoria. É claro que eu não vou discutir, porque não está no cerne da questão, a maternidade, que é a cocriação, que esses espíritos em posse da indumentária feminina, nossas mães, nossas irmãs, nossas avós, enfim, todas as mulheres desse mundo, não vamos nos esquecer que na ressurreição de Jesus, nesse momento que a humanidade, parcela importante do cristianismo, comemora a Páscoa, fala da ressurreição e Jesus aparece para Maria de Madalena, aquela que era considerada um espírito pecador e ele traz para o seio do bem, ele mostra que não há diferença para nenhum de nós e há esperança para todos nós como espírito. Em primeiro momento, ele chega para a mulher. E além da verdade, até na história da crucificação, um momento que a gente não deve, não precisa ficar querendo lembrar com a culpa, todos os apóstolos lá não estavam. Se furtaram daquele momento em alguma questão
E o que estiveram lá foram as mulheres junto de Jesus naquele momento derradeiro da sua separação do corpo físico, da matéria aqui do planeta em que ele veio nos socorrer. Apenas João, um jovem ainda em formação, estava ali junto de Maria, a quem ele entrega como filho e diz a ele: eis aí a tua mãe, quando entrega a própria Maria na conciliação para o cuidado dele na maternidade. Mas voltando, a paternidade é uma missão, tem uma importância. Não vamos pensar que tudo está na mão das mães. Ela é uma zeladoria, é uma responsabilidade, é uma coparticipação do gênero masculino para com a maternidade, a cocriação das mulheres, das mães, daquelas que provêm do útero ou provêm simplesmente do amor em trazer para si almas que estão tuteladas por elas no crescimento. Nós somos, homens, a paternidade. Essa paternidade pode se desenvolver biologicamente ou apenas no termo íntimo do nosso psiquismo, quando também cooperamos com essa maternidade adotiva, com essa maternidade de acolhimento, porque muitos acolhem, né? Os acolhimentos. Imagina o Divaldo lá, quanta paternidade, quantos filhos ele tem registrado em seu nome, de todos aqueles que ele acolheu, que foram deixados abandonados por aqueles que perderam a oportunidade da missão ou simplesmente caíram porque a dor era maior, e está na razoabilidade de que assim, porque quem somos nós para julgarmos, né? Quanto não é o desespero de tantos que no passado e no presente são obrigados a lançar mão, de abrirem mão dessa oportunidade da paternidade. Encerramos esse momento, ainda vai até a questão 584, procurem lá no Livro dos Espíritos, por favor, com um estudo mais profundo, porque eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada, eu não tenho essa didática, não tenho essa competência, não tenho esse conhecimento, mas vim aqui ser um facilitador, me apresento um facilitador, ainda com muita necessidade de burilamento, de aprendizado, de melhora, mas me exponho no sentido de dividir com vocês e de lhes provocar o estudo para essa melhora coletiva do grupo nosso. Para todos vocês que nos deram essa audiência, essa gravação, irmãs e irmãos da Casa do Caminho, e todos que venham nos assistir no futuro, deste sábado, dia 3 de abril de 2021, nosso agradecimento pela oportunidade e que voltemos, nesse momento de véspera de Páscoa, o nosso olhar novamente para o doce Rabi. Volte o nosso coração como uma grande bússola para esse norte verdadeiro que é Jesus, esse governador do nosso planeta, esse governante de nossas almas. Graças a Deus.